Bom dia, leitores e leitoras, aqui é o Rafael, tudo bem? Hoje eu vou trazendo mais conteúdo para vocês e o vídeo de hoje vai ser um pouco mais voltado para os autores iniciantes. Então, se você é um autor iniciante, está querendo escrever alguma coisa, como que você vai escrever diálogos, né? Ou como que é diálogo, se você é leitor, como é que o diálogo ele realmente é feito um diálogo de qualidade? Bom, eu já falei um pouquinho sobre isso em alguns vídeos, mas não tanto, né? Então, o que acontece? O diálogo, ele é feito de acordo com o que você constrói de personagem, o que o autor constrói de personagem. Então, se o autor não constrói o personagem, eu digo, não constrói na cabeça dele como que algum personagem é, ele não vai saber escrever corretamente os diálogos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu venho falando muito do Desventuras Urbanas, que é um livro que eu escrevi, então eu trouxe algumas frases também para vocês entenderem como que funciona isso. Mas vamos lá, primeiro passo. Quando você está escrevendo um livro, você vai escrever um diálogo mais padrão, mais no estilo como você iria dizer, você autor iria dizer alguma coisa. Mas depois, quando você vai fazer a revisão do seu livro, você vai ver os erros e etc., você vai reconstruir os diálogos também. O ideal é que se faça isso. Se os diálogos não ficam bons, não ficam de acordo com os temas do livro, os temas do próprio personagem, então é porque houve uma falha nisso aí. Então vamos lá. Eu falei uma vez que você tinha que fazer, o autor ele tem que fazer imersão no mundo dele. Então ele tem que pensar como é que é as características do mundo e dessa forma ele vai escrever sobre o mundo dele. Com o personagem não é diferente. O personagem você tem que falar como que é o personagem, você tem que pensar como que é o seu personagem para então você desenvolver as falas dele. Então aqui eu costumo trazer aqui às vezes alguns vídeos, esse banner que eu mandei fazer. Então vamos lá, cada um dos personagens eu tinha pensado como que eles seriam. Então o que acontece? Como eu falei já em outros vídeos, mas dessa vez eu vou mostrar na prática. O Heitor ele é inteligente pra caramba, né? Mas ele é meio tímido, ao mesmo tempo ele é muito tático nas coisas que ele vai fazer. Então ele tem esse estilo, ele é inteligente. Então os diálogos dele tem que ser dessa forma. Lindsay já é mais adolescente, né? Tem uma frase mais adolescente menina. Já é uma menina mais bonita, mais recatada, mais educada. Raíssa, ela já é um pouco mais estressada, mais falante, ela vai estar sempre com falas mais, vamos dizer assim, mais fortes. O Tiago, porque ela tem um gênio forte também, tá? Tiago, ele é bobo, né? Ele gosta de fazer piada, ele é ingênuo, né? Ele não é aquela pessoa tão inteligente assim, ele é, vamos dizer assim, uma pessoa mais comum, mais voltada para boba, né? Aqui é um dos vilões, que é o Lee. O Lee ele já é inteligente, mas principalmente no livro, eu escrevo pouco sobre ele, assim, porque ele é mais um antagonista. Mas ele tem a seguinte característica, ele é muito irônico e às vezes ele fica muito raivoso. E temos o Rick, né, que é o gangster, que ele não leva desaforo para casa, ele não vive em um lugar tão bom, né, de si. Então ele tem falas mais agressivas e com mais gírias. Então vamos lá. Eu estou falando as características básicas desses personagens. Só que o que acontece? Mesmo que seja básico, se eu pensar como é que o personagem vai ser, eu vou conseguir fazer ele falar. Tem um diálogo próprio dele, umas frases próprias dele. Então eu trouxe aqui uns pequenos exemplos, né? Então assim, começando aqui da Raíssa, né? Igual eu falei, ela tem um gênio forte, ela tem frases mais fortes, né? Às vezes até um pouco mais agressivas. Então, por exemplo, aqui no livro, na página 47, eu descrevo como que ela tá ouvindo o que uma amiga dela tá falando, e a amiga dela tá falando o seguinte: essa menina tava numa festa amiga da Raíssa, aí o menino jogou ela na parede para beijar ela. E a Raíssa automaticamente vira e fala: eu ia plantar a mão na cara dele. Então é o jeito dela, ela é estressada, ela tem frases fortes, às vezes um pouco agressivas, então ela vai falar desse jeito. Já a Lindsay, que ela já é um pouco mais recatada, ela é mais feminina, né? Ela já tem frases mais típicas de adolescente, né? Então uma que está aqui na página 46. A Raíssa, ela esbarra com o Heitor e ela fica muito irada por conta disso. A Lindsay, ela vira assim e fala: ué, mas suas amigas falaram que você não prestava atenção no caminho? Estava tipo: eba, sou uma garota de 5 anos correndo sem ver o que vem na frente. Então ela está sendo irônica, né? Nesse ponto aqui ela está sendo irônica. Então o que acontece? Uma frase que da Raíssa que eu estava lendo aqui, ó. Graças àquele cabeça de vento me atrasei no primeiro dia de aula do semestre. Os professores ficaram uma fera comigo. Então você vê que ela parece ter um tom mais
mais acentuado, mais grave, mais... Ela vai subindo o tom. Ela parece estar tá com raiva o tempo todo. Ela é meio estressada mesmo. Bom, essas aqui foram algumas frases dela, né? Vamos ver uma outra que eu separei para mostrar para vocês aqui. É um pouquinho do Tiago, que é esse aqui que ele é meio bobo, né? E um pouquinho do Ricardo, né? Do Rick, que é o gangster. Então, tem uma cena que o Tiago e o Rick se encontram, que eles acabam lutando contra alguns oponentes de rua também, né? Que também cresceram no mesmo bairro do Rick. Né? E tem uma menina lá também, que ela tem um bastão de beisebol lá, que tá tentando acertar o Tiago de todo jeito e não consegue, que é a Lara. Aí ela diz assim, o Tiago, ele toma o bastão dela, né? Ela diz assim, ei, me devolve meu bastão, ele é meu, me dá. Bem genérico, né? Aí ele vai e ele entrega de fato, né? Aí o Rick, ele dá uma nele, fala, pra que isso? Por que você tá fazendo isso? Mouse aí, cara, porque eu não fico com o que é meu, ainda mais se me mandar devolver. Então esse é o Tiago. Então esse é um estilo mais bobo, é uma coisa boba de se fazer. Ele tá tentando se acertar com um bastão de beisebol, toma o bastão e devolve o bastão. Pois é. Aí o Ricardo, ele tem frases um pouco mais gírias, né? Então aí ele vira assim... O Tiago, ele falou mouse aí porque realmente ele é adolescente, então ele vai falar como tal, né? A idade do personagem, lógico, que vai influenciar nos diálogos. Já o Ricardo, ele vira assim e fala, não é hora pra isso não, cara. Ele, às vezes fala cara, alguma coisa assim. Então ele vai falando. Então, o que acontece? Então é meio que assim que desenvolve o diálogo. Parece muito genérico, né? Vamos dizer assim, às vezes, porque eu estou lendo especificamente do livro e você não está lendo a situação que eles estão em si. Mas do pouquinho que eu apresentei para vocês, o que acontece? Como seria se fosse uma coisa na vida real? Por exemplo, como é que seria se a Raíssa fosse comprar alguma coisa e ela achasse que um produto está caro? Então, vamos dizer, esse cara, ela ia falar, ela que já geralmente está com raiva, assim, não vou comprar aqui não, você tá doido? Tá caro demais, não de jeito maneira. Então ele ia falar um pouco mais assim. O Tiago já é um pouco mais bobo, então ele é um pouco mais indeciso, aí ele ficaria, eu não sei, será que isso é bom pra mim? Então ele ficaria mais assim. Ele é mais ingênuo, né? Ele é indeciso nas coisas dele. O Ricardo, você tá louco, meu irmão? Isso aí, fora de noção eu comprar algo assim. Então um pouco mais de gírias lá. Talvez não fica muito bom, né? Porque eu trouxe aqui um mero diálogo, né? Que uma coisa meio inventada, mas realmente é assim que você vai fazer, vamos dizer, o inicial. Então eu penso como é que é o personagem, você desenvolve as características do seu personagem, você pensa no seu personagem, depois você fala. Na Trilha do Diabo, que eu também já falei do livro aqui, já falei algumas características. Então um dos personagens é o Trevor. O Trevor, ele tem aquele estilo mais mandão, né? Eu falo que ele é meio militar, que ele tá, então toda hora que ele fala, ele dá alguma ordem, vamos por ali, fica de olho na bússola, não esquece que a gente tem um plano. Então ele está sempre falando como se estivesse falando com alguém, dando uma ordem para alguém. Então ele fica falando imperativo, né, dando ordens. Então esse é o Trevor. O Dave, ele já fica ele é mais pensativo, ele é mais inteligente. Gente, vamos lá. Nós não podemos ficar indo pro norte não, porque a bússola está apontando para o sul. A gente tem que achar um caminho certo, seria uma coisa mais ou menos assim. Já fala frases mais polidas, mais certinhas. Aí nós temos o Steve, que ele é considerado aquele caipira lá dos Estados Unidos, né? Que basicamente lá nos Estados Unidos parece que a pessoa que é caipira é aquela que está mais em fazenda, etc. Não é naquele jeitão jeca do Brasil, não. Né? Mas aí então o que acontece? Porque, por exemplo, um cara que é considerado caipira lá nos Estados Unidos é o Daryl, né? De Walking Dead. E a gente não vê nada de caipira brasileiro, né? Mas enfim. Mas o que acontece? Aí no caso o Steve, ele já tem frases mais fortes também, mais diretas, às vezes xinga mesmo o pessoal. Então ele não fala de uma forma polida. Vamos por aqui. Pronto, acabou. É só isso, vamos por aqui. Então é isso. Esses são um pouquinho dos diálogos. Mas os diálogos, eles mudam de acordo com o seu personagem, se vai ser masculino ou feminino. Hoje em dia a gente tem a questão também do pessoal LGBT. Então quando você tem um LGBT, também vai mudar o estilo, porque eles também falam diferente. Né? A gente tem a questão da idade, né? Então, por exemplo, se o Rick ele fala muita gíria, que é de idade, o Tiago, mouse aí. Então, eles crescendo, né, se tornando adultos, eles vão ficar diferentes, eles vão falar coisas diferentes. Então, o Tiago, se tivesse lá, ele está aqui com 17 anos nessa história das Aventuras Urbanas. Se ele tivesse lá com seus 35, ele não ia falar mouse aí.
Falar, oh, desculpa, né, eu realmente errei, porque ele é mais humilde também, o Thiago. Então, vai mudar. O Rick também não iria falar tantas gírias, de, assim, cara, você vai ver comigo, ou coisa assim, ele já iria falar para uma, mais aquele estilo do Peaky Blinders, né? Às vezes fazer aquela ameaça mais velada, olha aqui, ó, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho uma coisa na minha cintura, sabia? Eu tenho uma coisa dentro dessa minha mala. Você realmente quer ver o que é? Então, assim, seria mais ou menos nesse estilo que eles iriam falar. O Heitor, ele já fala um pouco mais polido para ele ser inteligente, né? Então, conforme fosse crescendo, ele iria falar de forma diferente. Então, por exemplo, uma coisa que ele tem, que está aqui com os seus 16 anos, é a timidez. Então, ele de adulto, ele já não seria mais tão tímido. Então, se ele fosse falar alguma frase mais polida, mais inteligente, ele falaria de um modo talvez mais convincente, mais incisivo. A Lindsay, ela iria deixar algumas... Ela também tem 16 anos, né? A maioria que tem 16 para 17 anos. Ela também iria falar menos com aquele jeito de garota, igual essa frase que eu tirei aqui do livro, que falou, ah, você tava tipo, não sei o quê. Ela já não iria falar isso, né? Ela já tivesse seus 35 anos, né? Que talvez ela lembre um pouco mais das mulheres mais ricas, né? Ela iria falar uma coisa, nossa, mas papai era tão bom para mim. Ou então, querido, não é assim que a coisa funciona. Talvez com mais um pouco de pausa. A Raíssa já seria um outro estilo de pessoa também, talvez ela já iria diminuir essas frases, né, mais enérgicas, mas ainda assim não iria perder, talvez, essa coisa de estresse, né, talvez ela ia estressar com coisas mais específicas, né, então, por exemplo, eu detesto que um cara mente pra mim, eu acho isso horrível e tal, e seria mais ou menos assim. Então, o que acontece? Então, varia muito conforme o estilo, né, eu falei do personagem homossexual, LGBT, aquela coisa assim, eles também falam de uma forma diferente. As pessoas falam todas de uma forma diferente. Mas, por exemplo, existem alguns que têm um pouco mais tique. O homossexual, assim, pelo menos um pouco, vamos dizer, um pouco mais característico. Não é todos, tá, gente? Então, eles acabam falando, às vezes, puxando um pouco mais algumas sílabas, né? Nossa, ele é um bofe. Então, assim, vai mudar também essa coisa. Então, o autor ele tem que entrar na cabeça do personagem. Não é que necessita você ser completamente o personagem, pensar milimetricamente nele, mas você tem que desenvolver a característica dele, de modo que faça você entrar na cabeça do personagem. Igual esse que eu trouxe aqui, esse exemplo que eu trouxe com os personagens indo comprar uma tinta, né? Eles estão com seus 16, 17 anos, que é a média deles aqui, e eles estão lá comprar, desculpa, não era tinta, era alguma coisa. Então o que acontece? O preço está alto, então cada um agindo de uma maneira. O Heitor ele já seria um pouco mais estratégico. Então ele acho que iria virar na loja e falar algo mais ou menos assim, não, mas e se eu levar 3 desse? Por quanto você faz? Ele é mais estratégico, talvez ele iria procurar um menor preço, mas pensando em comprar mais quantidade. Ou então já teria visto o concorrente e iria dizer assim, olha, o seu concorrente está fazendo 20% a menos. Você cobre 25%? Então já seria mais assim. Então você pega as características principais do personagem e coloca na frase deles. Então, além de ela fala mais certo, mas ela fala com um jeitinho de garota, né? Garota mais pate. Então, ela vai falando essas coisas um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais bonitinho, às vezes um pouco mais infantil, né? Então, ela, querido, é só isso que você pode fazer por mim? Olha pra mim, né? Eu tenho cara de quem paga esse preço todo, me vê uma coisa mais barata. Então, seria mais ou menos assim. Mas isso é bem teórico, né, que eu tô falando aqui, porque foi só uma coisinha que eu fiz de última hora para fazer esse vídeo, essas frases, mas é só para ilustrar a técnica em si. Então varia muito como vai ser o diálogo. Bom, então, gente, é mais ou menos assim que você faz o diálogo. Mas a situação também manda muito. Quando eu tô com uma situação, às vezes num livro, né, que ele tá difícil, às vezes, por exemplo, no Desventuras Urbanas tem muita luta, né? Então, às vezes o personagem tá lutando, fica ofegante, e aí ele fica falando mais pausado, porque a respiração, ela tá respirando menos, tá mais ofegante, né? Tá mais difícil de respirar. Você vai fazer o diálogo, ele vai contar muito. No caso da Trilha do Diabo, eu gosto da Trilha do Diabo, os personagens, o psicológico deles vai decaindo ao longo da história. Então eles vão ficando depressivos, eles vão ficando com desesperança. Então isso vai influindo no modo como eles estão falando, como agindo. O Steve mesmo, lá na Trilha do Diabo, ele acaba por ser assim, né?
Ele tem essas falas mais agressivas, menos polidas, mais diretas, mais retas. Porém, né, a hora que ele está começando a ficar depressivo, ele coloca a mão na testa, fala mais baixo e fala pouco. O que aconteceu com nossos amigos? Então aí fica bem mais curtinho. Então dá um estilo mais de silêncio na coisa, porque tá ficando depressivo. O personagem tá ficando mais emotivo com a coisa, mais triste. Então o diálogo vai mudando também. Então vai depender também da situação, não só... Então, olha só como é que o diálogo muda. De acordo com a característica do personagem. Os personagens diferentes têm que falar de forma completamente diferente. Né? A idade vai mudar o modo como o personagem vai falar. A situação muda o modo como o personagem vai falar. Então vai ser tudo nesse estilo. Quando você lê um livro que os personagens eles não têm essa definição, é porque foi tudo escrito mais ou menos genérico. Então, se está mais ou menos genérico, né, se as frases estão muito iguaizinhas, eu quero dizer assim, por exemplo, todo mundo fala como se fosse erudito, frases polidas, frases tranquilas, a situação está bem ruim, mas as frases continuam tranquilas demais. Então, você vê esses errinhos em alguns lugares. Ou então a frase, ela tipo assim, às vezes ela é curta, mas se você for ver como os personagens estão falando, eles falam muito parecido um com o outro. O que acontece? O ideal, se você tiver personagens, né, você está desenvolvendo personagens, é se você colocar todos eles conversando no seu livro e não colocar nenhum nome, né, quem está falando, você vai se confundir, você não vai saber quem está falando, seja você autor ou leitor. Então, quando isso acontece, é porque realmente você não desenvolveu o personagem, não desenvolveu a característica do personagem na fala dele. Então, você provavelmente não sabe como que o seu personagem ele está agindo e vai ficar realmente tudo igual. Né? O diálogo que, vamos dizer, ele é bom, que você já fez um personagem que tem as suas características e de acordo com essas características você já trabalhou ele a ponto que o próprio leitor sabe, você não vai precisar pôr quem é o personagem que está falando. Então aqui nesse vídeo eu falei todos esses personagens. Então aqui é meio menininha chata, às vezes menininha pate, inteligente, estressada, ingênuo, cínico e um pouco mais gangster, mais agressivo e cheio de gíria. Então se eles forem falar de alguma coisa assim, por exemplo, vamos supor que está falando desse vídeo, fazendo agora. Assisti um vídeo lá do canal Desventuras Urbanas, achei o máximo. O conteúdo que ele apresenta é muito bom, mas tem vezes que, não sei, parece que tem algumas técnicas que ele não pegou ainda. Menina, se eu for te contar o que aconteceu, você não vai acreditar. Vi lá o Desventuras Urbanas, achei bom, mas sei lá. Não fui com a cara do moço lá que tá lá, não. Eu não sei muito o que dizer, eu não escrevo livro, sabe? E eu não leio muito. Uma coisa assim... Eu lá tenho cara que vou assistir lá Desventuras Urbanas. Olha pra mim, eu lá fico vendo videozinho de YouTube. Então fica mais ou menos assim. Você vê que todos eles falaram de alguma determinada forma e eu não preciso dizer quem está falando. Vamos fazer mais um diálogo lá? Então você consegue diferenciar qual é qual? Sem eu apontar para nenhum deles? Vamos lá, vamos começar. Gatos são seres muito curiosos. Eles estão sempre ou deitados ou brincando. Eles são muito preguiçosos. Gato? Não. Eu gosto de abraçar eles demais. Eu vou apertar eles com tudo que eu tiver. E eles não vão embora não, eles não mandam neles mesmo não. Eu nunca tive um gato em casa, então... Nossa, mas eles são tão fofinhos. Olha que pelinho mais macio que eles têm. Nossa, é tão gostosinho, né? Prefiro cachorro. Meu bairro tem essas coisas não. Eu, hein? Pessoal maluco, só fica vendo vídeo de gato. Tá querendo ver o vídeo de gatinho, é? Você gosta de gatinho? É bacana. Vai procurar um pra você. Esse último foi do Lick. Ele é um pouquinho chato também, né? Ele é antagonista. Então, mas então o que acontece? Conseguiu ver qual foi mais ou menos? Então o Heitor analisa o gato. O Thiago, ele não sabe o que dizer sobre o gato, né? Porque não tem, então ele é meio bobo.
Raíssa falando que o gato não manda nele mesmo, Lindsay falando que é fofinho, e o outro falando, sei lá, até esqueci agora, mas enfim, é mais ou menos assim. Então eu não preciso explicar quem está falando, porque todas as características estão muito bem desenvolvidas. Você acabou vendo que o quê? Eu apresentei eles, as características deles, mais ou menos como que eles falam antes, isso eu faço no livro também. Então, nesse diálogo final, que apareceu 6, você já viu mais ou menos o que aconteceu. Talvez os diálogos do Lino ficou muito bom, porque eu trabalhei muito pouco com ele no livro, né? Ele não tem tantas falas assim, geralmente. Então ele aparece lá no livro, se não me engano, umas 2 vezes, 2, 3 vezes. Então as falas dele não ficaram tão boas. Então elas não ficam tão boas, porque eu mesmo não trabalhei tanto ele. Então, se ele não está tão dentro da minha mente, eu não consigo desenvolvê-lo tão bem. Eu teria que pensar um pouquinho mais nele. Mas não é o caso das Aventuras Urbanas, porque todas as frases dele já estão mais voltadas, né? De acordo com o enredo e de acordo com o que está acontecendo. Aqui eu só estou brincando para mostrar como é que é a técnica mesmo. Então, se você é um autor iniciante, então você tem que entrar dentro do seu personagem. E no caso, se você é leitor, você já deve ter visto talvez algum livro que tem algum diálogo que você não sabe qual personagem está falando, se o autor não escrever lá naquele finalzinho, disse fulano de tal, disse ciclano de tal. Bom, então é isso. Então me fala aí, gente, nos comentários, né? Qual livro que vocês leram, o diálogo, série, o diálogo não ficou bom, não teve a ver com a cena, ou que alguma frase que ficou marcada não ficou marcada, que é característica do personagem. Não esqueça de deixar o seu like e seguir para mais. E no demais, até a próxima e muito obrigado.